Se Pedro falou dessa maneira que o fim de todas as coisas está próximo, o que diríamos nós nos dias que estamos vivendo? Então, chegou o fim de todas as coisas, o fim não está próximo não, nós estamos realmente muito próximos da iminência da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente pega esse texto, o fim de todas as coisas está próximo, nós vamos perceber que muitas coisas o próprio Senhor e os apóstolos falaram com relação à vinda do Senhor e a finalização desse tempo da graça, dessa era, para que pudesse, depois da vinda do Senhor, do tribunal de Cristo, se introduzisse o milênio sobre a face da terra. Mas eu queria que os irmãos mirassem essa palavra, o fim de todas as coisas está próximo. Se o fim de todas as coisas está próximo, então vamos ver o que o Senhor falou rapidamente, porque não é meu desejo levar muito tempo falando sobre isso, mas apenas uma carga que o Senhor colocou em meu coração, que está sendo desenvolvida. Mas eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, capítulo 24. Quando os discípulos perguntam ali ao Senhor quais seriam os sinais da vinda dele e da concretização, da culminação de todas as coisas. No capítulo 24, versículo 4 de Mateus, o Senhor diz assim: vede que ninguém vos engane. Então essa é uma característica do tempo do fim e da resposta que o Senhor deu aos discípulos, que é o engano. O engano. Podemos ser enganados de muitas maneiras, podemos ser enganados pelo diabo, podemos ser enganados pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que é o mesmo Espírito. Nós podemos ser enganados por ele, podemos ser enganados pelas pessoas, podemos ser enganados pela política, podemos ser enganados pela economia, podemos ser enganados pelo conhecimento, mas o principal engano dos dias que nós estamos vivendo, que vamos sofrer, é o engano de nós mesmos. Nós seremos o principal problema para as nossas vidas e muitas vezes nós não vamos perceber o nível de engano que há no nosso coração com relação a nós mesmos. Por isso Pedro, ele fala, o fim de todas as coisas está próximo, então ele diz assim, então sede criteriosos, a bem das vossas orações. Essa palavra criterioso, no grego, é uma palavra que define mais ou menos assim, eu não estou lembrado a palavra, mas ela define assim, não pense de si mesmo além do que é permitido. Se nós pensarmos de nós mesmos além do que é permitido, nossas orações podem ser interrompidas. Mas há uma outra palavra que define quando nós pensamos acima de nós mesmos, além do que nós somos. Sabe qual é essa palavra? Orgulho. O problema dos dias que estamos vivendo está relacionado com orgulho. E lá em Mateus capítulo 24, voltando lá para aquele texto, uma das coisas que vai nos enganar, o Senhor falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Iniquidade nada mais é, irmão, do que subverter o direito, subverter aquilo que é real, subverter aquilo que é legítimo. Então, uma das coisas que acontece no nosso interior, e nós temos experiência na nossa própria carne, é que na nossa carne, em todo o tempo, nós estamos subvertendo o que é real, subvertendo princípios espirituais, subvertendo aquilo que é legítimo, subvertendo aquilo que está de acordo com a lei e com a nossa própria consciência diante do Senhor. Então o Senhor diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o que é que vai acontecer? O amor de quase todos vai esfriar. Se a iniquidade aumenta, o amor diminui. Mas se o amor aumentar, o que é que acontece com a iniquidade? Já pensou nisso? Então pense nisso, irmãos. Não é o amor que temos uns pelos outros. Não começa por isso aí. É nosso amor pela pessoa do Senhor. Se amarmos a Ele acima de todas as coisas, o restante é colocado no seu devido lugar. Mas se não amamos o Senhor como devemos amar, tudo pode ficar bagunçado no nosso interior. Então, voltando para o texto lá de 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, ele diz, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas próprias orações.
Quando nós temos uma estima elevada acerca de nós mesmos, essa palavra não é para ninguém, mas essa palavra é para mim, e eu reparto essa palavra que eu estou recebendo para mim, para vocês. Quando nós pensamos acerca de nós mesmos de forma muito alta, nosso critério acerca de nós mesmos também é alto. Nossos parâmetros acerca de nós mesmos também é alto. E nós começamos a comparar as pessoas a nós. E começamos a medir as pessoas de acordo conosco. Nós nos tornamos a vara de medir para a vida dos irmãos. Quando nós lemos lá o texto de Mateus capítulo 7, quando o Senhor está falando lá do Sermão do Monte, Ele vai dizer assim: muitas vezes nós vemos as dificuldades na vida dos irmãos, ou não? Alguém consegue ver alguma dificuldade em mim? Com certeza. Então conseguimos ver as dificuldades na vida dos irmãos. Mas o Senhor fala para nós o seguinte: se nós queremos ajudar os irmãos, nós precisamos nos ajudar nós mesmos. Se nós queremos tirar o cisco que há no olho do irmão, eu tenho que tirar primeiro o quê? A trave que há nos nossos olhos. Quando você olha essa palavra no original, trave, ela é idêntica a isso que está passando aqui, ó. Sabe o que é que está passando aqui de um lado para o outro? Uma viga. O Senhor está dizendo que quando nós não percebemos quem nós somos, não discernimos nós a luz do Espírito da palavra, e nós queremos fazer isso com os irmãos, nós temos uma viga nos nossos olhos. Imagine cada um de nós atrás dessa viga aqui. E aí, de repente, você vê que eu tenho um erro e que eu preciso tirar eu preciso ser confrontado com o erro que eu tenho. Você percebe que eu tenho um cisco no meu olho e que eu preciso tirar esse cisco do meu olho. Você atrás da viga consegue ver alguma coisa? Mas nós nos atrevemos a fazer isso uns com os outros, porque o nosso conceito acerca de nós mesmos é muito alto. E por isso nós temos, irmãos, tantos problemas nos dias que estamos vivendo uns com os outros, porque nós nos avaliamos de forma muito alta. Nossa palavra é melhor do que a dos outros, nossa profecia é mais robusta, nosso serviço é mais íntegro, é mais fervoroso, nossa vida é uma vida mais elevada. Quando você diz assim: irmão, está orando? Você já perguntou a algum irmão se está orando? E você já ouviu a seguinte resposta: irmãos, passo as noites orando. Aí você pergunta assim: você leu a Bíblia hoje? Irmão, li 5 capítulos, só na manhã. De tarde eu tenho mais capítulos para ler. E até a noite, minha meta é pelo menos ler 30 capítulos das Escrituras. Aí você pergunta assim: irmão, você está pregando o Evangelho? Testemunho todos os dias. E quando você diz para esse irmão que ele está errado, ele vai dizer para você: não, irmão, não estou errado não. Entendeu? Estou diante da luz do Senhor. E estou diante da palavra do Senhor. E eu não vejo erro em mim mesmo. Essas são as características do fim de todas as coisas. E para comprovarmos isso, vamos para Apocalipse capítulo 3, que o Senhor fala para a igreja em Laodiceia, que é uma igreja que todos nós desejamos estar nela. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, o Senhor escreve, através de João, dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, o irmão Dino, ele define essa igreja como a igreja da anarquia, ou a igreja do que é comum a todos, todos podem fazer o que quiserem. Ele define também que essa palavra Laodiceia, opinião do povo comum, poderia ser também definido, pegando propriamente o grego, definido como o direito do povo, o que nós temos direito, porque eu tenho direito. E aí ele diz assim: a essa igreja, que é a última igreja que está no final, e depois dela não tem outra, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, palavra final, o ponto final,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és quente nem frio. Então, a característica dos dias que estamos vivendo é assim: você sai de manhã cedo, você está quente, mas quando você chega no final do dia, você está frio. Você está diante do Senhor pela manhã, e aí você está fervoroso, está daquela maneira, mas daqui a pouco você está frio. Você encontra aquele irmão que estava fervoroso e forte, na segunda-feira ele está bem, na terça ele já não está bem, na quarta ele já não está bem. Então vivemos um alto e baixo, de maneira que somos considerados pelo Senhor como mornos, que não é quente e nem frio, mas esse ser quente ou frio tem a ver com a atitude do nosso coração diante do Senhor. E ele diz assim: conheço as tuas obras. E muitas vezes nós dizemos assim: não, porque eu me conheço, eu conheço o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, conheço as tuas obras, que não és nem quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. Então, frio ou quente é uma situação de definição. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, numa condição interior, miserável, pobre, cego e nu. Então, pobreza espiritual, cegueira espiritual e nudez espiritual ou descobertura espiritual. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Me parece que é a única vez nas Escrituras que você tem a junção de ser zeloso e arrependimento. Quando nós precisamos, por exemplo, alguém que está fazendo faculdade, ele precisa ser zeloso, muito zeloso dos seus estudos. Alguém que, por exemplo, está se tornando um cirurgião, ele precisa ser zeloso, ele precisa se esmerar, ele precisa se dedicar àquilo que está fazendo. Mas é interessante que o Espírito Santo aqui une a palavra zeloso ao arrependimento. Então o Senhor está dizendo de outras maneiras que o arrependimento nos dias que estamos vivendo tem a ver com o zelo que vamos em direção ao Senhor para nos arrependermos. Ao mesmo tempo que por sua bondade nós somos conduzidos ao arrependimento, ao mesmo tempo que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas há um lado que é humano, que deve desejar aquilo que o Senhor deseja. Nós somos impedidos, irmãos, muitas vezes de caminhar. O empecilho não é nem a nossa esposa, nem o nosso esposo, nem tampouco o irmão que está do seu lado, ou a irmã que está do seu lado, nem nenhuma outra pessoa. A maior dificuldade que nós temos para a nossa vida cristã somos nós, e mais ninguém. Tanto que o Velho Testamento define o seguinte: se alguém tem motivo de queixa, queixe-se cada um dos seus próprios pecados e não dos outros. Quando nós estamos nessa reunião de partir do pão, o Senhor não diz para mim e para você que eu devo julgar o irmão que está do meu lado, se ele parte o pão ou não. O Senhor diz claramente para mim e para você: examine-se, pois, o irmão que está do seu lado, e assim come e beba do pão, pois quem come e bebe sem discernir o irmão que está do seu lado, come e bebe juízo para si. Essa é a versão bem esdrúxula do que é o Evangelho. Mas o Senhor fala claramente: examine-se quem? Examine-se quem? A si mesmo. Não é para os outros. Nós estamos fazendo de maneira muito difícil, irmãos, e comprometemos muitas vezes a reunião de partir do pão por causa do nosso julgamento. Porque, com certeza absoluta, alguns aqui nessa manhã, por eles, alguns irmãos não partiriam pão. Estou falando alguma em verdade?
Mas temos que rever o nosso conceito, irmãos, acerca de nós mesmos. Nosso conceito acerca de nós mesmos é muito elevado. Algumas vezes nós não percebemos, voltando para o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que as nossas orações elas param. E nós não sabemos por quê. Mas uma das formas das nossas orações pararem é aquilo que o Senhor ensinou aos discípulos naquela oração: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Se nós não perdoarmos a dívida dos nossos devedores, nem tampouco o nosso Pai Celestial vos perdoará. Então, se o Senhor não nos perdoa porque eu não perdoo, então o que é que nós estamos fazendo? Estamos fingindo a vida cristã. Estamos brincando com a nossa vida cristã, estamos lesando nossa própria consciência porque não resolvemos os assuntos como precisamos resolver. Compreende, irmãos? Então, o fim de todas as coisas está próximo, e no fim de todas as coisas nós temos o engano, e no fim de todas as coisas nós temos Apocalipse capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3, principalmente a igreja de Laodiceia. Então, nos dias de Laodiceia, nos dias que nós estamos vivendo, nós não percebemos, mas sutilmente o orgulho ele vai entrando em nossas vidas e nos tornamos pessoas orgulhosas sem percebermos. Então eu gostaria de ler apenas um texto rápido do nosso irmão Jonathan Edwards, um irmão do passado que foi tremendamente usado pelo Senhor, mas uma das coisas que aconteceu com o irmão Jonathan Edwards é que ele se decepcionou muito da vida que ele tinha. E o Senhor mostrou a ele a vida que ele precisava ter. E uma das coisas que o Senhor chamou a atenção de Jonathan Edwards foi com relação ao orgulho. O irmão Jonathan Edwards, ele colocou algumas coisas que são interessantes apenas para o conhecimento dos irmãos e para a nossa consideração. Ele diz o seguinte: o orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção. Por quê? Por sua própria natureza, leva a pessoa a ter um conceito alto demais acerca de si. É alguma surpresa, então, verificar que a pessoa que pensa de si acima do que deve está totalmente consciente desse fato? Ela pensa, pelo contrário, que a opinião que tem de si está bem fundamentada e que, portanto, é um conceito elevado demais. Como resultado, não existe outro assunto no qual o coração esteja mais enganado e mais difícil de ser sondado. A própria natureza do orgulho é criar autoconfiança e expulsar qualquer suspeita do mal em relação a si próprio. O orgulho toma muitas formas e manifestações e envolve o coração como as camadas de uma cebola. As irmãs sabem, quem cozinha sabe, quando você vai abrir uma cebola, quanto mais você tira uma camada, aí tem outra. Parece que ela se protege até chegar ao âmago do que ela é. Assim também somos nós. Algumas vezes nós pensamos por experiência, irmãos, falo por experiência. Deus tratou de determinada situação em minha vida, então, Senhor, graças a Deus, foi um tratamento profundo. Aí o Senhor diz, tem outra camada. Então, ao se arrancar uma camada, existe outra por baixo dela. Por isso, precisamos ter a maior vigilância imaginável sobre os nossos corações com respeito a essa questão e clamar àquele que sonda as profundezas do coração para que nos auxilie. Quem confia em seu próprio coração é insensato. Como o orgulho espiritual é mascarado por natureza, geralmente não pode ser detectado por intuição imediata, como aquilo que é mesmo. É mais fácil ser identificado os seus frutos e efeitos, alguns dos quais quero mencionar junto com os frutos opostos da humildade cristã. A pessoa espiritualmente orgulhosa sente que já está cheia de luz e não necessita de instrução nenhuma. Assim terá a tendência de prontamente rejeitar a oferta de ajuda em qualquer sentido. Por outro lado, a pessoa humilde é como uma pequena criança que facilmente recebe instrução. É cautelosa no seu conceito de si mesma, sensível à sua grande facilidade em se desviar. Se alguém lhe sugere que está, de fato, saindo do caminho reto, mostra pronta disposição em examinar a questão e ouvir as advertências.
As pessoas orgulhosas tendem a falar dos pecados dos outros, o terrível engano dos hipócritas, a falta de vida daqueles que não têm, a falta de vida daqueles que têm amargura, a resistência de alguns crentes à santidade. A pura humildade cristã, porém, se cala sobre os pecados dos outros, ou, no máximo, fala a respeito deles com tristeza e compaixão. Muitas vezes nós vemos os irmãos caírem e temos alegria no nosso coração por causa da corrupção da nossa própria natureza. Algumas vezes vemos alguns irmãos em disciplina e nos alegramos com a disciplina sobre a vida do irmão. Algumas vezes nós vemos os ímpios passarem por dificuldades lá e nos atrevemos a levantar os nossos lábios, é isso mesmo, Deus tinha que julgar eles. Mas nas Escrituras diz que Deus pode parar o julgamento sobre o ímpio e voltar o seu rosto para você e dizer assim, de que natureza você é? Você se lembra disso? João queria que descesse o quê? Fogo do céu. O que é que o Senhor falou para ele? De que espírito o quê? Sois. Irmão, de que espírito nós somos? Como é que nós temos, irmão, coragem de nos alegrar com os pecados dos outros? Como é que nós temos a coragem de nos alegrar com a disciplina dos outros? Como é que nós temos a alegria de ver os ímpios do jeito que estão, de mal a pior, e colocar o nosso dedo e dizer, poxa, é isso mesmo, Deus está julgando e que julgue mesmo. Deus não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Nós temos prazer em ver as pessoas sofrendo. E muitas vezes você passa por situações de disciplina como eu ouvi. Não estou falando do que não ouvi. Você vê muitas vezes a situação da mão do Senhor de disciplina sobre a vida de um irmão ou de outro. Aí alguns irmãos apontam e dizem, isso aí deve ser pecado na vida desse irmão, por isso que ele está com enfermidade. De que espírito nós somos, irmãos? Essas palavras elas são reveladoras. O principal problema da nossa vida não são os irmãos. O principal problema da nossa vida somos nós. Nós somos o principal problema da nossa vida. E o irmão ele continua falando o seguinte: as pessoas orgulhosas tendem a falar dos pecados dos outros, o terrível engano dos hipócritas, a falta de vida daqueles irmãos que têm amargura, a resistência de alguns crentes à santidade, a pura humildade cristã, porém, se cala sobre os pecados dos outros, ou no máximo fala a respeito deles com tristeza e compaixão. A pessoa espiritualmente orgulhosa critica os outros cristãos por sua falta de crescimento na graça, enquanto o crente humilde vê tanta maldade em seu próprio coração e se preocupa tanto com isso que não tem muita atenção para dar aos corações dos outros. Queixa-se mais de si próprio, da sua própria frieza espiritual. Sua esperança genuína é que todos os outros irmãos tenham mais amor e gratidão a Deus do que ele próprio. As pessoas espiritualmente orgulhosas falam frequentemente de quase tudo que percebem nos outros, em termos extremamente severos e ásperos. É comum dizerem que a opinião, conduta ou atitude de outra pessoa é do diabo, é do inferno. Você já viu? Você já falou dessa maneira? Você olha para o irmão, está numa situação difícil, isso aí é do diabo, está na carne. Mas quanto de nós já dobrou o nosso joelho para interceder, não é orar, é interceder. Ter gozo, dobrar o coração, ter compaixão, se identificar com o erro do outro e interceder pela vida da pessoa até que ela saia daquela situação. Nós fazemos isso? Então somos convidados pelo caminho da humildade a fazermos isso diante do Senhor. Muitas vezes sua crítica é direcionada não só a pessoas ímpias, mas a verdadeiros filhos de Deus e as pessoas que são seus superiores. Os humildes, entretanto, mesmo quando recebem extraordinárias descobertas da glória de Deus, sentem-se esmagados pela sua própria iniquidade e impureza. Suas exortações a outros cristãos são transmitidas de forma amorosa e humilde, e ao lidar com seus irmãos e companheiros, eles procuram tratá-los com a mesma humildade e mansidão
que Cristo, que está infinitamente superior a ele, os trata. O orgulho espiritual comumente leva as pessoas a se comportarem de modo diferente na sua aparência exterior e assumirem um jeito diferente de falar e de se expressar ou de agir. Você já viu, irmãos, que quando você está conversando com ele é uma maneira, mas quando ele está orando é de maneira diferente? Já viu? Quando ele vai pregar a palavra é de maneira diferente, mas quando ele está tendo comunhão com você, tete a tete, é de uma maneira. Quando ele está servindo, ele é igual um pavão, mas quando ele está em oculto, ele desaparece. Mas não é desaparece porque ele está em oculto, não. Ele desaparece porque não está sendo visto. Você já viu isso? Então, irmãos, precisamos perceber essas coisas não nos outros, mas em nós. E para terminar, por outro lado, o cristão humilde, mesmo sendo firme no seu dever, permanecendo sozinho no caminho do céu, ainda que o mundo inteiro o abandone, não sente prazer em ser diferente só para ser diferente. Não procura se colocar numa posição onde possa ser visto e observado como uma pessoa distinta ou especial. Muito pelo contrário, dispõe-se a ser todas as coisas a todas as pessoas, a ceder aos outros, a se adaptar aos outros e agradá-los em tudo, menos ao pecado. Você já viu a expressão de Paulo falando assim que precisamos ser agradáveis no sentido de por conta do assunto da edificação? Então nós precisamos ser dessa maneira. Então, irmãos, o que estamos vendo nos nossos dias e que nós precisamos ser alertados pelo Senhor é que o Espírito que está regendo as igrejas hoje, claro, você pode dizer assim, irmão, mas o Espírito Santo, mas o Espírito Santo hoje, ele fala a todos, mas nem todos estão ouvindo o que o Espírito Santo está falando. Fala alguma heresia? Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o espírito geral dos dias que estamos vivendo é o espírito de orgulho, é o espírito de Laodiceia, é o espírito do meu direito. Porque eu tenho, porque eu sou, porque eu isso, porque eu aquilo. E dificilmente você vê irmãos baixarem a cabeça, irmão, você está correto naquilo que você está colocando para mim. Então, voltando para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, então sede criteriosos, não pensem, eu não devo pensar acerca de mim mesmo, além do que convém, nem nenhum de nós precisa pensar acerca de si mesmo, além do que convém. Pense-se, sabe de que maneira? Considerando uns aos outros superiores a você, e eu considerando cada um de vocês superiores a mim. Deve ser dessa maneira, irmãos. Se não for dessa maneira, o caminho que o Senhor propôs para nós não é um caminho de subir, é um caminho de descer. E à medida que descemos, nós vamos crescendo espiritualmente. Então, o orgulho é muito difícil de ser detectado. Mas essas palavras, elas são bem reveladoras, bem contundentes para percebermos. Nós podemos estar diante do Senhor, nós podemos estar orando, podemos estar lendo a palavra, podemos estar sendo até usado poderosamente pelo Senhor, mas se discernirmos um pouquinho, se temos algum discernimento do Espírito Santo, você vai perceber que aquela pessoa está dando, no seu falar, notas de soberba. Inclusive, falando para os irmãos com certeza estão também me discernindo. A última vez, só para terminar, não, termina não, porque eu vou ler outro texto aqui, mas vou colocar para os irmãos. Eu tive a seguinte experiência, irmãos, a última vez que eu compartilhei com os irmãos. Alguns irmãos dizem assim, irmão, você precisa compartilhar mais, eu não tenho um problema com relação a isso, o Senhor sabe do meu coração com relação ao que eu estou falando. Não é meu problema levantar para falar. Mas da última vez que eu compartilhei, que tem alguns meses atrás, depois que eu compartilhei, eu percebi os irmãos bem efusivos, irmãos depois vieram, colocaram algumas coisas, até quem nem esperava, numa reunião, chegou e disse assim, poxa, irmão, a palavra que você deu, que coisa maravilhosa e tudo mais. Mas olha o que é que o Senhor falou para mim, estando aqui,
falando para vocês. Quando eu terminei, quando eu orei, o Espírito Santo falou claramente no meu coração: você foi soberbo. E eu não percebi que eu tinha sido soberbo. Então o Senhor tirou uma camada. E o texto que o Senhor me levou foi, não sei como, foi a 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Que eu entendia na minha cabeça que essa palavra aqui, ser criterioso, é julgar. Mas aí o Senhor falou para o meu coração: vá no grego, não é julgar. E eu fui no grego, e quando chegou no grego, está lá falando, não é julgar. É o que você tem como conceito acerca de si mesmo. Então, irmãos, tem um antídoto para o orgulho. Sabe qual é? 1 Coríntios, capítulo 13. E ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos um caminho, porque tem outros caminhos. Ele não diz o caminho. Porque tem um caminho da profecia, porque tem um caminho da fé. Você tem irmãos que se esmeram no estudo da palavra, e tem que se esmerar mesmo, tem que buscar o Senhor, tem que gastar tempo, se dedicar à palavra de Deus. Não temos que ser contrários a isso, mas num espírito correto. Você tem irmãos que são inclinados no seu interior, e precisamos perceber a graça de Deus na vida dessa pessoa, e não abrir nossos lábios levianamente para criticar. Alguns irmãos são mais místicos, têm uma tendência a mais coisas sobrenaturais. Aí alguns irmãos dizem assim: tem que ser didáticos, tem que provar na palavra, mas você tem inúmeras experiências sobrenaturais nas Escrituras, onde só tem uma citação com relação a... Você se lembra quem foi arrebatado num carro de fogo? Quem foi? Elias. Qual é a doutrina bíblica que tem sobre esse assunto? De ser alguém arrebatado num carro de fogo? Tem alguma doutrina bíblica? Pedro tinha sido preso, e de repente tem uma pessoa batendo lá na porta onde os irmãos estavam reunidos, e os irmãos reunidos estavam lá, e de repente abre a serva e olha assim: ah, é Pedro. Aí os irmãos voltam para dentro de casa assim: deve ser quem? O anjo dele. Qual é a doutrina que tem acerca desse assunto? Claro. Qual é a doutrina que tem? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado. Se nos sentidos ou fora dos sentidos, eu não sei. Mas ele viu coisas e ouviu coisas que ele não relatou tudo. E relatou nas suas cartas de forma pormenorizada. Diminuiu, não falou tudo o que ele viu. Qual é a doutrina que tem que você precisa ser preso e ir para uma ilha sozinho, e de repente lá o Senhor aparece para você? Você está preocupado com as igrejas, e o Senhor está preocupado com você. Está preocupado com o seu interesse, com a finalização do canon, finalização das Escrituras. E aí pega João, e aí leva João de forma sobrenatural e dá o livro de Apocalipse para João. Qual é a doutrina que nós temos acerca disso? E o Senhor falou assim: errais, não conhecendo de daqui Escritura, e não conhecendo o quê? Poder de Deus. Então, irmão, nós precisamos de uma vida equilibrada, mas toda experiência espiritual precisa ser pautada nas Escrituras. Então, tem alguns irmãos que são mais para lá, para as coisas místicas, outros são mais para cá, para as coisas didáticas. Compreende, irmãos? Então, nós precisamos perceber a diversidade do Senhor, da vida do Senhor, dos dons do Senhor no corpo, e perceber que nem é todo mundo igual, e não tem que ser todo mundo igual não, e bater continência não, irmão. Isso não é vida da igreja, isso é quartel. Entendeu? Então nós precisamos perceber que o Senhor está falando é o seguinte: e eu mostro-vos um caminho, que ele poderia usar o artigo definido, o caminho, mas ele está dizendo: eu mostro a vocês um caminho sobremodo excelente. E está para testar, para levar vocês também a pensarem
O que é que vai levar um cristão a ser vencedor? Se ele leu a Bíblia 100 vezes, ou se ele obedeceu a pessoa do Espírito Santo na vida dele. A gente pode ter lido a Bíblia 100 vezes, mas temos pouco da realidade da Bíblia dentro de nós. Então você tem irmãos didáticos e você tem irmãos místicos. O bom é que essas duas coisas possam ser casadas. Que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo e cheios da palavra de Deus. Então o Senhor diz: eu mostro um caminho sobremodo excelente. Então vamos ler esse caminho sobremodo excelente novamente e finalizo por aqui. Sim, e Judas, irmãos. Antes de ler, só pegar Judas aí. Está pertinho aí de Apocalipse. E diz assim, Judas, versículo 17, que só tem um capítulo, então só tem esse versículo 17 mesmo. Aí diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, qual é a palavra que tem aí? No último tempo. Só pegando essa palavra, no último tempo. E Pedro também está dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. Então vamos ver que no último tempo, uma das coisas que também precisamos fazer, versículo 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. Essa palavra aqui é ágape. O amor é capaz de guardar o nosso coração. O amor de Deus é capaz de guardar o nosso espírito da corrupção. O amor é capaz de guardar nossas vidas do tropeço, porque nós já percebemos por experiência, quando nós amamos de verdade, nos dedicamos àquela pessoa, sim ou não? Vou lembrar vocês de coisas que a gente já falou. Vocês estão aí? Nem todo mundo está aqui, não. Acho que tem muita gente aí, está aqui, mas o pensamento está lá em Marte. Vocês estão aí? Também estou aqui com vocês. Mas quando nós amamos de fato uma pessoa, nós dedicamos àquela pessoa. Se amarmos o Senhor acima de todas as coisas e nos dedicarmos a Ele, o que é que vamos fazer com o nosso coração? Ele vai estar o quê? Protegido. E essa é a palavra que Judas aprendeu, ele diz assim: guardai-vos no amor de Deus. E 1 Coríntios capítulo 12, aquele último versículo, a parte B, diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, irmãos, para chegarmos até o versículo 4, mas a gente já leu anteriormente, mas diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos. Então aqui tem uma referência de Paulo, que os cristãos, quando estão falando em línguas, pode falar a língua dos homens e pode falar a língua dos anjos. Porque tem alguns irmãos dizendo: não, irmão, nada disso, tem que ser uma língua que você entenda, vamos dizer, tem que ser o italiano, tem que ser o inglês, tem que ser isso e aquilo mais, mas tem a língua dos anjos aqui. Você conhece a língua dos anjos? Eu não conheço, eu não falo em línguas, nunca falei. Já tive algumas experiências, quer dizer, o Senhor tem dado experiências sobrenaturais muitas vezes, mas nunca falei em língua. E quem interpreta, assim, rapaz, nunca vi essa língua não, mas está fluindo aqui, eu estou sabendo que tem uma palavra para ser falada aqui, que eu estou entendendo, então eu preciso traduzir para os irmãos. Então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, língua sem amor, o que é que diz? É como bronze que soa, é como símbolo que retine, não tem proveito nenhum. É só barulho.
Você pode ter até o dom, irmãos, de falar em língua, e o outro ter o dom de profecia, mas se você não faz isso por amor aos irmãos, porque tudo tem que ser feito para edificação, não tem valor nenhum. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que o Senhor levante muitos profetas entre nós, muitos mestres, irmãos realmente dedicados às Escrituras, que tenha realmente uma envergadura espiritual, um peso espiritual nas Escrituras, mas ao mesmo nível da envergadura e do peso espiritual tenha vida com Deus, santidade com o Senhor. Não apenas palavra, irmãos, não apenas palavra. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, não tem proveito nenhum. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tiago está aí, meu Deus, Tiago vai morrer. Aí quem vai executar Tiago diz para ele: não, Tiago, se você tiver alguém para morrer em seu lugar, não tem problema não, aí eu me ofereço, Tiago, eu estou aqui, vou morrer em seu lugar, mas eu não vou a ele por amor a ele, eu vou porque eu quero aparecer. O Senhor diz: não tem proveito nenhum. E aí ele vai dizer o seguinte: o amor, 8 coisas que o amor faz e 8 coisas que o amor não deve fazer. Se é amor, não faz. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, ou seja, ele não leva você a se sentir orgulhoso. O amor não faz isso. Não se ensoberbece. Eu amo Tiago. Não se conduz de forma inconveniente. Então não abraço Saldanha porque eu tenho um outro interesse em abraçar Saldanha. Eu não abraço uma irmã porque eu tenho um outro interesse em abraçar a irmã. Não se conduz de forma inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Você vai fazer um negócio com o irmão? Você está disposto a perder? Estou usando Tiago aqui, vai ser minha cobaia até o final. Então, faça um negócio com o Tiago. Tiago, o negócio é o seguinte: quero vender um amplificador para você. Tudo bem. Qual o valor do amplificador? 200 conto. Aí o irmão diz assim: irmão, o preço está muito bom. Você pode aí, outra pessoa participa da conversa e diz assim: você está vendendo o amplificador muito barato, você deveria vender mais caro ainda. Né? Então, não procura os seus próprios interesses. Você não vai procurar os irmãos, você não vai ter relação com os irmãos no sentido de comunhão para ganhar nada dos irmãos. Você não vai se beneficiar da vida dos irmãos. Você não vai ser um pastor que vai pegar aquela máquina de cortar a lã e tirar toda a lã da ovelha para poder ficar ela sem lã nenhuma, sem proteção nenhuma. Não se conduz, irmãos, de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ou seja, não se inflama, não se enfurece. Ô irmão, queria chamar você aqui, Tiago, para eu falar um negocinho que eu vi aqui. Eu não gosto dessa camisa verde sua. Já viu alguns irmãos desse jeito? Você não pode falar nada para ele, que ele incha igual um baiacu e vai espinhar você igual um baiacu. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo bem, você me fez isso, vou lhe dar o troco. Vou fazer a mesma coisa com você. Não se alega com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aí, irmãos. O amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo é um amor que jamais acaba. Aí você pode dizer assim: mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo? Foi. Romanos capítulo 5 diz para nós claramente
Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado. Então esse amor não acaba. Tem alguns irmãos dizendo aí que viver a vida cristã normal, ou viver a vida comum da igreja, da assembleia, é impossível. Sabe por que é impossível? Porque nós somos cheios de nós mesmos. Aí você pode dizer assim, irmão, e esse amor que está dentro, que foi derramado pelo Espírito Santo, a gente pode fazer alguma coisa por ele? Pode. Pega aí Filipenses, capítulo 1, verso 9, que diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor, essa palavra aqui é ágape também, e eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Não é um amor bobo, não é um amor sem discernimento, não é um amor sem entendimento, é um amor que entende, é um amor que discerne, é um amor que nos leva realmente a perceber o que precisa ser percebido. Lembro sempre de irmão Dino, quando falo dessas coisas, irmão Dino diz assim: inclusividade, mas não tola. Precisamos incluir tudo que Deus inclui, mas excluir tudo também que Deus exclui. Então ele continua: em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Se o amor aumenta, na mesma proporção, o entendimento, o discernimento e a aprovação das coisas excelentes e a sinceridade, e nos tornarmos cada vez mais santos, também vai aumentar em nossas vidas. Isso é resultado, irmãos, do que Judas está falando: guardai-vos no amor de Deus. É possível viver essa vida? Vocês estão aí? Amém. O que é impossível, irmãos, para os homens, é possível para Deus. Que o Senhor nos ajude a nos examinarmos à luz do seu Espírito, da sua palavra. Não tenho mais nada para compartilhar, mas apenas isso aí. Irmão, só algo aqui que Gabriel chamou minha atenção, eu acho interessante poder colocar para os irmãos. Uma vida no Espírito, ser governado no Espírito, não vai nos levar para longe da palavra de Deus. Pelo contrário, à medida que caminhamos no Espírito e pelo Espírito, vamos ser conduzidos para a palavra do Senhor. E se estamos lendo a palavra com verdadeiro interesse espiritual, a palavra de Deus vai nos levar ao Espírito Santo, vai nos levar à pessoa do Senhor. Lembrando do que o Senhor falou através de João, está registrado lá nos Evangelhos. Ele diz assim, que o Espírito Santo, quando vier o Espírito Santo, quando ele for dado, ele vai vos guiar a toda a verdade e fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. Então, tudo que foi ordenado pelo Senhor está aqui nas Escrituras. Alguns irmãos dizem assim: irmãos, eu preciso ter a mente de Cristo, como é que eu faço? Eu preciso conhecer o caráter de Cristo, como é que eu faço? Eu preciso saber como Deus pensa, como é que eu faço? Eu preciso saber como Deus agiria na situação que eu estou, como é que eu faço? Então precisamos habitar na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, se gastamos, é como um irmão falou, se gastamos 1 hora lendo a palavra, a gente deveria gastar 1 hora também lendo. Você vai ver que essa relação vai trazer muito benefício. Amém, irmãos? O Senhor nos ajude. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos que apenas possa ficar na mente e na consciência dos irmãos aquilo que é teu, Senhor. Aquilo que é palha, aquilo que é madeira, aquilo que é feno, o Senhor possa ser removido e também coberto com o seu precioso sangue. Mas aquilo que é teu, a tua palavra, o teu Espírito, a condução do Senhor, Senhor, possa o Senhor nos conduzir ao teu amor e a vivermos uma vida realmente que satisfaça o teu coração. Nos perdoe se em alguma palavra te ofendemos ou ofendemos alguém, ainda que não queira, mas que o Senhor nos ajude a sermos guardados no seu amor e sermos guardados da iniquidade, amando o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém.